Bom dia. Tá ligado. Obrigada. Bom dia, meus amigos. Bom dia a todos que estão aqui no Grupo Espírita Amor e Luz, fisicamente. E bom dia aos nossos amigos que se encontram em outros estados, em outros países. Sejam bem-vindos a mais um estudo. Hoje nós receberemos o nosso companheiro Márcio Lázaro, que é de Danbury, Connecticut, do Grupo Espírita A Caminho da Luz. Ele vai trazer um tema maravilhoso, baseado no Evangelho, o Homem de Bem. Antes da palestra, eu gostaria de pedir a Silma que, por favor, fizesse a nossa leitura inicial e, em seguida, Nuno, a nossa prece. Muito obrigada e um bom dia a todos. Do livro Pão Nosso, Francisco Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, da lição 58, contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Paulo 2 Coríntios 9, 7. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbolos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor encontram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir na presente lição aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade, e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevivendo no momento de repouso de outurno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à necessidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nesse ou naquela preocupação de vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras exteriorizadoras, má vontade, queixas, insatisfações, leviandades, não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Que assim seja. Bom dia a todos. Vamos elevar o nosso pensamento e que as boas vibrações
nos envolvam a todos numa comunhão, que possamos receber essa mensagem que o nosso querido irmão nos vai trazer e que nos encha de alegria e de coragem. Vamos agradecer à espiritualidade amiga, aos mentores do Casa Amor e Luz, que sempre, com a seu infinita bondade, nos envolvam e nos inspirem nas palavras que vão ser ouvidas. Senhor, nos ajuda. Te agradecemos por toda a semana que nos foi trazida com todas as bênçãos de saúde, da família, do nosso trabalho, de tudo o que a nossa vida é repleta e que tu conduzes. Senhor, fica conosco, nos inspira a que essa lição possamos viver ela no dia a dia. E assim, com esse espírito de alegria, vamos nos concentrar e comer este manjar que é servido e que o nosso irmão nos vai trazer. Assim, com essa disposição, pedimos à espiritualidade amiga que possa abrir este estudo mais um dia e mais uma vez. Que assim seja, hoje e sempre. Olá, bom dia. Agradecemos, em primeiro lugar, ao nosso Mestre Jesus e a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos aos mentores dessa casa e pedimos sua inspiração e a sua proteção. Agradecemos também a vocês que estão aqui, presentes, ainda com certas limitações, pois que estamos em um momento ainda de pandemia, mas presentes aqui. E também as pessoas que estão online nos assistindo, que elas possam também, assim como aquelas que estão aqui, aproveitarem um pouco daquilo que nós vamos trazer. É sempre importante ressaltar que quando nós estamos aqui, não estamos falando do que pensamos, mas sim do que entendemos sobre o que o Espiritismo nos traz. Eu não venho aqui com o menor intuito de criar seguidores ou de ter um momento de entretenimento. Nós podemos sorrir, nós podemos nos alegrar, mas isso não é um momento de entretenimento, esse é um momento de reflexão um pouco. Mas nós vamos continuar e seguindo, porque a doutrina espírita nos traz propósitos e reflexões tão importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida, desta encarnação e de outras. São ensinamentos baseados nos ensinamentos de Jesus. Reflexões que nós vamos trazer foram baseadas no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, principalmente no item 3, que tem o título O Homem de Bem. Deixa eu botar aqui para todos poderem ver, também de casa. Acho que aqui. Neste aqui, para vocês verem melhor. Isso, agora está melhor aqui, né? E esse capítulo, esse item, tem base em uma passagem do Evangelho, quando Jesus diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Em Mateus 5:48. Li essa continuação do Sermão do Monte, quando ele fala sobre as bem-aventuranças. Logo depois, vem fazendo várias correções ou várias recomendações sobre as leis. Porque na época existiam leis vigentes. A lei mosaica. Como nós sabemos, a lei mosaica
nós podemos dividir em dois aspectos: as leis divinas, os 10 mandamentos, e as leis do Código Civil, para organizar a sociedade da época. As leis divinas, os 10 mandamentos, imutáveis, funcionam até hoje. As leis do Código Civil, essas precisam ser ajustadas à medida que a sociedade evolui. E é importante a gente ver um pouco o conceito e o contexto como isso foi colocado. A gente vai ouvir bastante nesse convite a uma reflexão sobre as leis, esse ouviste o que te foi dito, ouviste o que te foi dito ou o que foi dito. Porque Jesus estava falando sobre as leis da época. E muitas das leis civis que Moisés implementou foram baseadas do Código Hammurabi, que essa lei de talião ou de retaliação ficou muito conhecida, é conhecida até hoje. Ela não é de origem de Moisés. Ela tem origem nesse Código Hammurabi, que data aí de aproximadamente 1770 anos antes de Cristo. A pedra onde foi encontrada essas inscrições está lá no Museu do Louvre, na França, e é curioso porque a gente vai ver ali várias semelhanças, né? Mostrando que as leis civis depois foram baseadas muitas nessa. Eu trouxe aqui alguns detalhes de como ela começa. Esse Código Hammurabi começa assim: se alguém enganar alguém, a outrem, né, difamando essa pessoa, e esse outrem não puder provar, então que aquele que enganou deve ser condenado à morte. Começa forte, né? Começa com uma lei muito severa, mas uma lei de organização. Você imagina se essa lei estivesse em vigor hoje, né? Toda essa enxurrada de mentiras, ou como a gente está se referindo hoje como fake news. Imagina essa lei implementada, ou se estivesse ainda até hoje. Mais para frente, lá no 196, essa lei do rei Hammurabi, tem: se alguém arrancar o olho a outro, lhe deverá arrancar o olho. E mais um pouco à frente, na de 200, se alguém parte os dentes de um outro, de igual condição, deverá ter os seus dentes partidos. Daqui vem a expressão olho por olho, dente por dente, que a gente pensa ser muito severa, e é. No entanto, ela já é uma certa evolução do que se fazia anteriormente. Porque em muitos casos nós tínhamos uma pessoa cometeu um erro e era condenado à morte, ou ela roubava alguma coisa e tinha cortado as suas mãos. Ou às vezes ela cometeu um assassinato e aí toda a sua família era assassinada também. Então essas leis vêm trazer um certo equilíbrio na punição de acordo com o ato. Mas, obviamente, para a nossa sociedade hoje, elas não estão adequadas. Porque nós tivemos conhecimentos, nós tivemos ensinamentos de que as leis não podem ter só um caráter punitivo. Elas precisam ter um caráter educacional. E Jesus, quando vem trazer a lei de amor, não é que ele traz os ensinamentos de que nós não devemos ir contra o mal, mas nós devemos sim não deixar de estender a nossa mão a quem nos há de feito algo errado. Então, no progresso das leis, a gente vê os espíritos superiores instruindo Kardec com um comentário nessa resposta da pergunta 795. Nas épocas de barbárie, eram os mais fortes que faziam as leis, e eles fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Mais estáveis se tornam as leis humanas à medida que se aproximam da verdadeira justiça. Esse livro
Livro dos Espíritos, foi publicado em 1857, e essa frase encaixa-se hoje perfeitamente. Nós vemos a história, as nossas leis se modificando. As leis divinas continuam as mesmas. As leis civis se modificando de acordo com a sociedade, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com como nós vamos progredindo. Em outra pergunta, na próxima, no 796, os espíritos dizem assim: uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que de lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão de leis tão rigorosas. E nós já vemos isso, né? Se nós olharmos a história, nós vamos ver que as nossas leis eram muito rigorosas, como a lei do Código do Rei Hammurabi, a lei do Código Civil de Moisés, as leis que nós tivemos 100 anos atrás e as leis que nós temos hoje. Nós vamos evoluindo. Um convite que nós vamos recebendo todo momento de repensar como nós estamos fazendo as coisas. E vamos seguindo, então, quando Jesus, durante o Sermão do Monte, diz àqueles que estavam ali, que ouviste o que foi dito, não matarás, porque fazia parte da lei divina. Não matarás. Aquele que matar será réu no juízo. Eu, porém, vos digo, de que qualquer um sem motivo, se encolarizar, ou seja, tiver raiva contra o seu irmão, será réu no juízo. Ele traz essa lei de não matarás e dá um outro significado. E ele continua dizendo: se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vá se reconciliar primeiro com teu irmão. Ou seja, trazendo o convite que a maior oferta a Deus não é o que você traz aqui, mas sim que você traga de coração puro. Se você tiver alguma coisa contra alguém, ou souber que alguém tem alguma coisa contra você, deixe a oferta que você trouxe aqui no lado e vá se reconciliar com ele primeiro. Porque fazendo assim, faremos a vontade de Deus. Deus não quer que a gente venha trazer ofertas com o coração cheio de mágoa, rancor, ou com as nossas costas pesadas, porque outras pessoas têm raiva e rancor da gente por atitude que a gente tomou. E os espíritas têm que se lembrar bastante dos ensinamentos de Jesus e dos espíritos. Lembrar que nós somos, o tempo todo, querendo ou não, um exemplo para os outros. Vou contar uma situação que aconteceu comigo há cerca de 15 anos atrás. Toda vez que eu venho em Newark, eu me lembro dessa situação. Eu fui convidado para ir numa outra filosofia religiosa, uma outra igreja, vamos dizer assim, aqui em Newark. E eu estava chegando de carro e aconteceu assim de ter no cruzamento 2 carros parados, a pessoa que estava na transversal parou no meio da pista e eu era o primeiro ali para sair no sinal. E obviamente quando o sinal abriu ninguém podia andar porque aquela pessoa estava bloqueando o carro. E a pessoa atrás de mim buzinou e as pessoas começaram a buzinar. A pessoa que estava bloqueando achou que fui eu que buzinei. Não que eu sou nenhum santo no trânsito, não. Mas naquele dia eu estava quieto. E ela começou a ficar nervosa e começou a falar palavras de baixo calão, fazer gestos e tudo mais. Aquela situação ali acabou, a pessoa foi, eu passei. Curiosamente, quando eu cheguei nessa igreja, adivinha quem estava lá? Eu não fiquei assim, com raiva ou chocado com aquela pessoa, né? Eu achei, pô, eu não buzinei, a pessoa está nervosa por algum motivo. Como eu não estava em cima da hora, estava com o tempo, estava tudo tranquilo. Mas imagina a minha impressão
de chegar num ambiente religioso e encontrar aquela pessoa que cerca de 10, 15 minutos antes estava naquele estado no trânsito. Ainda bem que ela está indo para a igreja. Verdade, ainda bem que ela estava indo para a igreja. Então, nós somos uns exemplos para os outros o tempo todo. Né? Lembrar que é lógico que a gente tem que manter a consciência de que nem sempre a gente consegue fazer tudo, mas a gente está sendo observado nas nossas ações. Então, quando diz aqui o não matarás, mas não é o não matarás, é também não ficar com raiva, não ter cólera com outras pessoas. E é difícil, obviamente, mas a gente vai com o tempo conseguindo, porque é um esforço que nós vamos fazendo paulatinamente. E aí Jesus continua dizendo: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Não vou trazer nenhum exemplo pessoal, ninguém aqui vai fazer nenhum comentário. Esse é um assunto tão delicado, mas não é um assunto que a gente não deva falar. Lógico, o adultério de qualquer relação. Não é só relação de amor entre o casal, mas qualquer relação, pode ser uma amizade. Qualquer adultério não é bom. Mas o fato tem um antecessor, que é o pensamento. E no nosso pensar, a gente pode achar que, por não cometer o fato, não tivemos culpa. Mas no nosso pensar, conforme Jesus nos informou, nós já, de certa forma, cometemos esse ato. Então, deveremos vigiar o nosso pensamento, para que a gente não cometa esse tipo de engano. Não tem nenhum exemplo vindo aqui em Newark sobre esse aspecto. E ele diz assim, completando: se o teu olho ou a tua mão te escandalizar, arranque-o e atire-os para longe de ti, pois te é melhor que perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja jogado no Gená. Gená aqui, algumas traduções vão traduzir por inferno, outras por terras exteriores. Gená era uma região em Jerusalém, fora dos muralhas da cidade, onde era como se fosse assim o lixão, onde se jogavam lá os dejetos, até alguns corpos de pessoas que fossem, vamos supor assim, indigentes e tudo mais. Então, é uma região ali que ninguém gostaria de ir. Então, se a sua mão ou o seu olho é motivo de escândalo, por incrível que pareça, é melhor que você não tenha aquilo do que ele ser o motivo da sua queda. É muito forte isso. Ninguém está aqui falando, ou Jesus não estava falando de forma literal, para que se cortem as mãos ou se arranque os olhos, porque se a gente olhar todo esse discurso do Sermão do Monte, ele está justamente trazendo o amor para aquela lei judaica. É uma figura de linguagem. Enquanto é melhor não ter o membro ou o órgão do que ter e se perder o corpo todo. E ele continua dizendo assim: não perjurarás, mas cumprirás teus mandamentos junto ao Senhor, ou juntamentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurais nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o extrato dos teus pés. E continua: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ora, a gente às vezes faz concessões, não quer se indispor. Quantas vezes? Não é que a gente tem que ser intolerante ou inflexível, mas quantas vezes a gente adapta o nosso agir, a nossa resposta, para evitar se indispor, porque a gente não quer perder aquela popularidade que a gente acha que tem. Ora, se eu tenho um conceito, se eu acredito em algo, do fundo do meu coração, eu não vou fazer uma concessão indo contra os meus princípios
só porque eu quero ficar bem com todo mundo. Eu posso, sim, levar em consideração o que as pessoas estão falando, sentar, discutir, ver com as outras pessoas, ponderar. Mas não é isso que a gente vê a grande maioria das vezes. A grande maioria das vezes as pessoas não querem dizer não, simplesmente para não ser impopular entre aquele grupo que ela está. E isso acontece nas situações mais diversas. Isso acontece nas nossas idades, principalmente quando a gente é mais novo, mas também acontece quando a gente está mais velho. Então, vamos pensar sobre isso, de que a gente tenha o sim, sim e o não, não. Sejamos firmes no que nós achamos. E aqui ele diz a frase famosa, né? O visto que foi dito olho por olho e dente por dente. Aqui a lei de talião, ou a lei de retaliação, né? No mesmo grau. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Essa lei aqui, ou esse ensinamento que Jesus nos traz, ele até completa e diz: ao que quiser levar-te ao juízo para tirar-te a túnica, deixe também o manto. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. A gente aqui, às vezes, exagera, né? E a gente entende essa lei aqui, ou esses ensinamentos, e a gente nem se protege. A gente não deve retribuir o mal com o mal, mas também a gente não deve ser inocente de achar que o mal não existe. O mal existe e nós devemos combater o mal com o bem. Esse dar a face novamente depois de uma ofensa é uma atitude muito difícil. Muitas pessoas não conseguem fazer isso de início. Talvez não consigam fazer durante uma encarnação inteira. Mas dar a outra face não significa deixar que as pessoas fiquem esbofeteando o tempo todo. Mas é o não desejar mal, é estender a mão se aquela pessoa precisar de um auxílio, é fazer todo o bem que está no seu alcance. Então, a gente precisa compreender que a vida precisa de equilíbrio. Porque nós não fomos criados para ser capacho dos outros. Porque até mesmo sendo, de certa forma, por não evitar que aquela situação pare, nós temos 1 grau de contribuição naquela outra pessoa, no que aquela outra pessoa está se comprometendo. Porque nós poderíamos parar aquilo e parar aquela contribuição da outra pessoa, que está assim, cada vez mais se enfiando num problema. Então, vamos entender bem o que significa dar outra face quando uma recebeu um tapa. Não é, obviamente, dar um tapa de volta. Não é dar a outra face sem nenhuma ação, mas é prestar um serviço aos dois. Oferecer-lhe ajuda, não desejar o mal, fazer tudo o que está em nosso alcance para que ele ou ela possa sair daquele estágio de ignorância, de perturbação. E aí, Jesus diz ainda: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É isso que vocês ouviste até então. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos dos pais do que estás no céu. Ora, como difícil é isso. Que não preciso ficar lembrando isso a ninguém. Todo mundo sabe que isso é muito difícil. Eu costumo pensar que os milagres que Jesus fez, curar doentes, alguns que nasceram com aquela deficiência, outros que adquiriram depois, limpar a lepra, que era uma doença terrível, que é hoje e que era na época.
andar sobre as águas. Tudo isso são fenômenos incríveis. Mas amar o teu inimigo me impressiona mais, particularmente, do que alguém andar sobre as águas. Porque é uma coisa muito difícil de se fazer. Amar o nosso inimigo como Jesus instrui. Bendizei o que os maldizem. Fazer o bem àqueles que nos odeiam. Orai pelos que nos maltratam e nos perseguem. Tudo isso para que possamos ser chamados filhos do nosso Pai, filhos de Deus. E ele completa essa passagem, né, dizendo, já que o sol desponta sobre os maus e os bons, e cai a chuva sobre os justos e injustos. A gente observa, e a gente às vezes até se pergunta, e às vezes algumas pessoas vêm falar com a gente, ou estão conversando, e tudo na natureza é oferecido aos bons e aos maus, ou aqueles que nós observamos serem, do nosso conceito, bons e maus. Não há distinção, o sol nasce para todos. A chuva também. E aí Jesus diz isso. Se amais o que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem os publicanos também assim? Se esses que vocês dizem, e os publicanos, todos aqui sabem, mas para aqueles que precisam relembrar, eram aqueles judeus que eram considerados assim como traidores, vendidos, porque eles trabalhavam coletando impostos para os romanos. Então, para o povo da época, eles eram do povo judeu, mas trabalhavam para aqueles que oprimiam. E oprimiam não só fisicamente, mas financeiramente. Então, eles eram quase que piores do que os opressores, porque eles eram os traidores do seu povo. Então, Jesus aqui está comparando. Ora, se você ama só os que te amam, o que você faz demais? Se você só dá uma saudação, só fala com aqueles que são seus irmãos, aqueles que vocês abominam fazem isso também. O que faz então você de extraordinário, de diferente? E aí ele termina com essa frase famosa: portanto, sedes vós perfeitos, como é perfeito, ou como é o vosso Pai Celestial. Lógico que Jesus aqui não está nos colocando na condição de ser perfeitos exatamente como Deus, porque não há de ter uma perfeição daquela. Deus é perfeito por toda a eternidade. Só aí não temos nunca como chegar a esse patamar. Porque eu não sou, vocês não são existentes por toda a eternidade. Fora isso, algo alcançar a mesma perfeição de Deus teria uma inconsistência com a própria característica fundamental. Porque nós agora iríamos competir com Deus. Mas Jesus está falando aqui para aquela época e para hoje, dando exemplos de como nós devemos ser como Deus. Complacente, amoroso, perdoar e tantas outras coisas que eles nos instruem. Então, que é um convite à nossa reflexão para que a gente troque as nossas leis daquela época para as novas leis. Porque Jesus veio trazer a lei de amor, não a lei de retaliação ou de retribuição. Alguém te faz o mal e eu faço o mal na mesma moeda ou na mesma intensidade. Ele veio trazer a lei de amor. Alguém lhe faz o mal, você retribui com o bem. Alguém fala mal de você, você consegue orar por essa pessoa, fazer uma prece para ela, não para ela continuar fazendo mal, mas para que ela pare. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec então faz esse entendimento.
sobre os seres perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Tomada ao pé da letra, pressupõe a possibilidade de atingir sua perfeição absoluta. Se a criatura fosse dada a ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a que Jesus falava não compreenderam essa nuance, ou não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo, a dizer-lhes que se esforçassem por alcançar. E aí Kardec, no item 3, fala sobre o homem de bem, que, obviamente, aqui, o homem inclui todos, né? Todos nós conhecemos o conceito e a expressão, a palavra, quando se fala o homem nessa abordagem. Não está falando do homem masculino, né? Está falando de todos. Então, as mulheres e todos estão convidados a essas reflexões também. Kardec, então, nos diz que o verdadeiro homem de bem cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Já nessa frase, eu que me achava, que às vezes, como um homem de bem, já me questionei e falei, pronto, já não sou mais. Já na primeira frase, já deu aquele choque. Né? Mas, obviamente, como a doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora e consoladora, lá para frente nós vamos nos sentir muito bem. Ele diz, se o homem de bem interroga a sua consciência dos seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, a lei de amor, justiça e caridade, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outro tudo que desejara lhe fizerem. A lei de ouro, aliás, a única lei que nós chamamos de ouro, que Jesus diz, fazei ao próximo o que queres que façam a ti. Essa é uma lei de ouro. E ela é reconhecida como lei de ouro, não é só entre os espíritas, entre os cristãos, entre o meio religioso. Ela é considerada uma lei de ouro entre todas as sociedades. Toda a humanidade reconhece essa lei como lei de ouro. Mas o Espiritismo traz algo, os Espíritos trazem algo baseado no ensinamento de Jesus muito importante. Não praticou o mal. Muitas vezes nós nos sentimos, eu não pratiquei o mal. E aí podemos falar, poxa vida, que bom. É verdade, é muito bom. Mas será que eu poderia ter praticado o bem e não fiz? Me eximi de praticar o bem? Ora, o Espiritismo vem nos trazer que não basta não praticar o mal. Nós precisamos fazer todo o bem que nos é possível fazer. Não basta mais não ter uma ação negativa. O neutro também tem seu caráter negativo, porque todo mal que resulta da minha omissão de fazer o bem quando podia, terá também uma certa responsabilidade. Então, se eu posso fazer o bem e escolho não fazer, se ali resulta um mal, eu tenho responsabilidade. Porque eu poderia ter feito o bem, eu poderia ter trocado aquela situação, aquele fim. Então, o objetivo nosso não é não fazer o bem, ou não fazer o mal, desculpe, ou não fazer nada. O nosso objetivo é fazer o bem dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas forças. E, obviamente, a gente vai cada vez se descobrindo mais capaz de fazer o bem. Cada vez mais a gente vai abrindo os nossos horizontes. Muitas vezes a gente acha que a gente não conseguiria fazer, a gente não seria capaz. Mas, quando a gente faz, a gente fala, poxa vida, consegui. Se alguém me perguntasse, ou eu mesmo pensasse, eu acharia que eu não conseguiria fazer isso. Mas quando a gente tenta fazer o bem e a gente sucede, ali está a nossa responsabilidade. Kardec fala também
que o homem de bem deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Reconhece que Deus é soberano, justo e bom. Coloca fé em um Pai amoroso. Tem consciência de que somos esse ser, o homem de bem, tem consciência de que é filho de Deus. E se nós, como Jesus contou, que somos maus, não damos uma pedra quando um filho pede um pão, ou uma serpente quando ele pede um peixe, que dirá Deus, que é bom. Então, saber nos colocar à vontade de Deus é reconhecer que existe algo muito maior do que nós, mas também, não só isso, reconhecer que esse algo, que Deus quer o nosso bem. E tudo que nos acontece, devemos submeter à sua vontade. Tem fé no futuro, coloca os bens espirituais acima dos homens temporais, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Diz passagem, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho, nós vamos encontrar informações sobre o mal sofrer. Não é que o espírita vai procurar o sofrimento. Nós deveremos evitar o sofrimento. Mas se por algum motivo nós estamos passando por uma situação, o bem sofrer, ato de resignação, de entendimento, de fazer tudo o que podemos fazer para aquele mal ou aquele sofrimento cessar, mas entender que esse sofrimento tem um propósito. E esse propósito é para nos ajudar. Porque Deus é bom. Deus não quer punir os filhos. Deus quer que a gente tenha sucesso. Então, é sempre um processo de educação. E o homem de bem, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Aqui é difícil mesmo. Porque muitas vezes sacrificar os nossos interesses pessoais frente aos dos outros, ou frente até às vezes à justiça, o que é bom para todos, o que é justo, aqui nós encontramos tantas nuances, tantas escapadas, né? São coisas às vezes tão simples que as pessoas às vezes nem parece assim que é uma grande coisa, mas estamos procurando ali subterfúgios, caminhando, né? Trescamos muito fora do caminho, vamos para um lado aqui, para o outro lado ali, tão conveniente, porque não quero ir contra os meus anseios, os meus interesses. E aí vou entortando a lei para que ela se adapte a mim. E a gente às vezes vê isso até mesmo no centro espírita. As pessoas vão entortando o espiritismo para que ele se adapte ao que lhe interessa. Grande equívoco. O homem de bem é bom, é humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças, de crenças, porque vê em todos seus irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança reprovação aos que com ele não pensam. Ou nossa rede social. Nessa época aqui, não tinha rede social. Existia, obviamente, conversas, revistas, sentar em praça. Mas como nós vemos hoje ainda, né, a rede social não é ruim. A rede social é neutra. A internet não é ruim. A internet é neutra. Depende do que a gente faz dela. O dinheiro, a mesma coisa. O dinheiro não é ruim. O dinheiro é neutro. Nós podemos pegar o dinheiro e usar para uma boa causa.
Nós podemos pegar o dinheiro e nos afundar, comprometer toda uma encarnação. Então, o nosso comportamento, quantas vezes a gente vê, principalmente agora, que parece que as coisas, parece, né, que nós estamos chegando ali naquele momento do joio e do trigo. Né? Essa história, essa parábola do joio e do trigo é tão bonita, mas tão real para hoje. E, obviamente, aqui eu estou falando do entendimento que eu sou o trigo, né? E existem alguns outros joios. Vai ver que na cabeça deles é o reverso. Mas a gente vê, e espero que não seja com vocês, mas a gente vê pessoas perdendo amizades, pessoas perdendo contato com membros da família, irmãos que param de se falar. Aqui a gente já viu exemplos que não são nem mais questão de primos distantes, não. Às vezes pai e filho param de se falar, porque discordam de um ponto. Ora, nós não temos muito mais pontos em comum que nós concordamos? Nós podemos discutir sobre coisas que a gente não concorda, mas não tem necessidade, não há por que cortar uma relação por causa desses pontos. Os outros que nos aproximam são muito maiores e muito mais fortes. Eu tenho um grande amigo que pensa bem diferente de mim, em alguns aspectos. E nós não vamos entrar em detalhes, mas vocês podem imaginar. Na minha visão, muito simplista, nesse em geral, eu sou o trigo e ele o joio. Mas eu gosto muito dele. Ele é muito legal. Então, quando ele fala algumas coisas, ele adora me mandar esses vídeos de WhatsApp, esses negócios. Eu não mando nenhum para ele, mas ele adora me mandar. Alguns eu vejo, falo, poxa vida, mais um. Outros eu nem vejo. E eu espero que ele não esteja vendo, porque se ele estiver vendo, eu vejo todos. Mas a gente precisa entender que as nossas amizades, o que são os nossos amigos, a nossa família, existem muito mais pontos. Eu tenho muito mais pontos com eles que nos atraem, que nos levam para o mesmo ideal, do que pontos que a gente diverge. E a gente vê essa situação agora acontecendo. Que tristeza! Por que isso? O convite de Jesus, há quase 2000 anos atrás, os Espíritos vêm nos relembrar. Kardec escreve, ele respeita os outros com as suas convicções. Não quer dizer concorda, está respeita. Respeite. É a visão dele nesse momento, ou dela nesse momento. Respeite. Em todas as circunstâncias, o homem de bem, né, toma por guia a caridade. Não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente para as fraquezas alheias. Nunca se compraz em evidenciar os defeitos alheios. Aqui um outro ponto que às vezes a gente se perde, né? A gente até não alimenta ódio, nem tem um tanto rancor, ou se alimenta, a gente alimenta, mas logo desalimenta e esquece e tudo mais. Mas quando chega na parte da indulgência, é uma palavra que não é muito usada porque a gente não faz muito. Né? Ela é uma palavra que a gente quase não usa no dia a dia, mas porque a gente não tem muita familiaridade mesmo com esse conceito. Né? Às vezes a gente até usa os defeitos, os exemplos, as atitudes erradas das outras pessoas fora de um contexto para dar legitimidade ao que eu estou falando. A pessoa às vezes teve uma atitude errada, ou tem um jeito, tem uma coisa que ela faz, uma ação, e eu uso aquele exemplo e enalteço de certa forma, eu levanto aquele erro para que eu pareça certo no meu argumento. Isso não tem absolutamente nada a ver com os ensinamentos cristãos. E ser indulgente não é esquecer os erros ou simplesmente ignorá-los, mas é destacar o que de bom aquele indivíduo faz. É dar mais atenção ao que ele faz de bom do que ele faz de mal.
não é tapar o sol com a peneira, porque ninguém consegue tapar o sol com a peneira. Mas é mostrar que muitas vezes aquele indivíduo que está fazendo e está tendo erro após erro faz algo de bom. E é curioso isso, porque a gente vai perceber que muitos lugares fora do meio religioso, inclusive no meio profissional, estão trazendo esse conceito para a relação de grupos. Não é que você ignora que a pessoa faz algo errado, mas você identifica algo que ela faz bem, e não é mentira, você identifica algo que ela faz bem e você enaltece aquilo. E faz ela perceber no que ela faz bem, porque ela já conhece o que não faz bem, o que ela faz mal. E com o tempo, esse equilíbrio vai trocando e ela vai cada vez mais fazendo coisas boas e diminuindo essas coisas mais. Você não está ignorando, você não está passando um pano na cabeça, ou botando um pano, como fala? Pano quente, obrigado. Botando um pano quente, ou tapando a sua cabeça, você está simplesmente sendo indulgente. E é isso que o homem de bem faz. Não procura dar valor aos seus talentos, não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo que foi dado pode ser tirado. Tudo que nós temos é, de certa forma, transitório, temporário. Se somos ricos, é um empréstimo. O que é que eu vou fazer dessa riqueza que eu tenho? Seja ela herdada ou realmente construída. Algumas riquezas foram construídas com esforço, de forma legal, mas você acha que se não fosse permitido por Deus, você teria conseguido isso? É só um esforço seu e acabou? Tudo na nossa vida material é temporário. E esse homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Assim como também, se ele tem subordinados, trata com bondade e benevolência. Evita tudo quanto possa lhe tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. Aqui a palavra subalterna está até um pouco forte, mas se a gente é chefe de alguém, e todo mundo é chefe de alguma coisa, de alguém, trate o seu empregado, ou aquela pessoa que está ali naquela posição temporariamente, sob a sua responsabilidade, com bondade e benevolência. E se você tem chefe, e todos nós temos chefes, nos mais diferentes níveis, faça os seus deveres, ocupe da posição que ocupa e empenha em cumpri-los conscienciosamente. Se você tem chefe, como você gostaria que os seus empregados, as pessoas que respondem para você, agissem? Que elas cumprissem com o dever. Então, quando você cumpra com seu dever com seu chefe, você vai estar fazendo um grande favor a você e a ele. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos de seus semelhantes, das leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. De volta, ou mais uma lembrança da lei de ouro. E aí Kardec termina falando assim: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir o que acabamos de mencionar no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, todas aquelas que ele colocou e nós passamos aqui, que são bastantes, que só na primeira eu já falei, opa, já não, poxa vida, já achava que eu poderia ser candidato a um homem de bem, já na primeira já fiquei por ali mesmo. Mas todas essas não são todas, não são tudo que engloba o homem de bem. Mas ele termina dizendo que o esforço de conseguir essas características, de ter essas atitudes, porque até um pouco mais para frente, no item 4, ele vai falar sobre o verdadeiro espírita, né? E essa frase famosa,
muitos de nós vai saber de cabeça. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações mais. Essa frase dá para nós um ímpeto para crescer. Porque mesmo que eu parei na primeira frase do conceito de homem de bem, ela nos dá esperança de que nós podemos conseguir. Porque eu posso ser considerado um verdadeiro espírita pela minha transformação moral e pelo esforço que eu estou fazendo para domar as minhas más inclinações. Mas essa frase não pode ser uma desculpa. De que toda vez que nós temos um erro, eu falo, eu estou me esforçando. Eu estou me esforçando. Porque muitas vezes esse eu estou me esforçando é uma desculpa para o meu erro. Porque, na verdade, eu pouco fiz para mudar a minha atitude. E aí eu coloco esse estou me esforçando para que todos os outros olhem para mim e falem, poxa vida, na próxima. Quantas vezes eu já tive o mesmo erro? E eu poderia ter mudado. Quantas vezes? Eu tenho vários. Eu tenho vários erros que estou tentando trocar. Várias inclinações que estou tentando vencer. E tantas outras que eu já poderia ter vencido. Mas que encontram um jeito aqui ou ali para me enganar. Porque, de certa forma, elas vão contra algum interesse que eu tenho. E esses interesses, curiosamente, se vocês pensarem bem, eles são sempre de resultado a curto prazo. A nossa visão é muito limitada. A gente tem essa visão curta, como se diz, de forma normal, assim, de forma natural. A gente vê a recompensa ali numa pouca distância. Se alguém nos oferece algo que tem uma recompensa curtinha, mas pouca, versus algo que tem uma recompensa muito maior, mas mais distante, quase sempre nós vamos na menor recompensa, mas que é mais rápida, que nós temos acesso mais rapidamente. Porém, essas recompensas são efêmeras. As recompensas verdadeiras não são do corpo, não são do prazer da carne. As recompensas verdadeiras são as recompensas do espírito. E esse é imortal. Esse sobrevive à morte. Nós todos sabemos disso. Num centro espírita, todos sabem que essa vestimenta, este corpo é temporário. Que o espírito sobrevive à morte. E é tão bonito isso. Porque imagina, todos aqueles que você ama e todos aqueles que te amam, verdadeiramente, se quando o corpo morresse, acabasse aquele amor, a vida não fazia sentido. Mas não. O amor continua, porque o espírito é imortal. O espírito sobrevive à morte. Rumo à perfeição, rumo a Deus, seguindo os conceitos da doutrina espírita, ou que, se não conhece os conceitos da doutrina espírita, conhece os conceitos das leis divinas, dos ensinamentos de Jesus, que estão espalhados por todo o mundo. Reconheçam ele ou não em sua elevação, em sua importância. Como eu disse no início, a lei de ouro ultrapassa o cristianismo. Vai a todos neste globo. E como nós sabemos que há vida em outros planetas, ainda que não conseguimos perceber ainda, essa lei de ouro funciona para todo o universo, porque é uma lei divina, imutável,
e universal. Boa noite, boa noite. Boa tarde a todos. Muito obrigado novamente pelo convite. Espero que tenhamos alguns momentos de reflexão, que possamos sair daqui melhores do que chegamos, e uma outra oportunidade, nos vemos novamente. Muito obrigado. Boa tarde.